Olá, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo do canal. É uma alegria imensa ter você aqui por alguns minutos comigo e eu quero já agradecer essa oportunidade que a gente, em algum momento desse tempo e espaço, se encontrou. Eu realmente acredito que nada acontece por acaso. E se esse vídeo caiu aí na sua mão, através do seu telefone, através do seu computador, é um sinal, de repente, que você precisava olhar para algumas questões. Eu realmente acredito nisso. Então hoje eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder contribuir um pouquinho com a sua vida, com o seu desenvolvimento pessoal, mas eu também quero te agradecer, porque você também contribui muito para a minha vida quando você deixa um comentário, quando você deixa um like, quando você compartilha comigo nas outras redes também. É um testemunho, algo que tocou em você e você de alguma forma quis que eu soubesse. Bom, é muito importante essa troca, eu valorizo muito isso. E hoje eu penso que nesse canal a troca ela é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa que está por trás dessa ferramenta, não é? E quando você deixa seu comentário, deixa seu like, isso me diz sobre a forma do meu conteúdo. Como isso fez sentido para você, como isso te tocou, te atravessou. Isso me motiva a continuar, através do meu trabalho, trazer algo que possa fazer sentido para você e contribuir com o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre isso tudo, né? No último dia 27 de outubro, eu completei 49 anos. 49, ufa! Pois é. E esse é o vídeo, eu quis deixar registrado não só para mim, mas também para todas as mulheres que, assim como eu, já passaram por fases diferentes na vida, né? E fases que a gente precisou se reinventar, precisou se curar, continuar em busca de algo que a gente acredita, de uma vida e de uma carreira com mais sentido, com mais leveza e com mais propósito, né? E quando eu falo que esse vídeo é para deixar registrado esse momento, não é só por mim, é por todas nós. Eu acredito que a gente tem esse poder da coletividade, do inconsciente coletivo que traz a gente para um momento único, como esse que você chegou aqui nesse vídeo. Eu tenho por hábito, toda vez que eu faço aniversário, eu faço um balanço existencial, né? E aí, nesse balanço existencial, o que eu avalio? Eu paro um tempo e começo a refletir sobre a minha vida, sobre a minha trajetória profissional, sobre as minhas próprias questões, o que eu quero, o que eu preciso mudar, o que tá bom, o que eu preciso soltar, desapegar e por aí vai, né? Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você 5 lições que a vida me ensinou até aqui, até esses 49 anos, e que eu fiquei pensando muito durante toda essa semana e resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com você. Essas lições não foram só sobre a minha vida profissional, mas lições de vida, de alma e de maturidade. Então, que esse vídeo possa te inspirar, aonde quer que você esteja, que você possa parar um pouquinho também e refletir sobre a sua própria jornada existencial, sobre aquilo que você quer reajustar, ou reinventar, ou curar na sua própria rota, não é? Eu acho que esse é o maior objetivo desse vídeo que eu quis deixar registrado aqui. Então vamos lá, para a primeira lição. A primeira lição que eu anotei é que a maturidade traz o poder de ser quem você é. Sabe quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho que a gente ganha aqueles adesivos para colocar no carro? Pois é. Aos 49 a gente também tem esse poder da maturidade. E fazendo uma retrospectiva, né, eu já fui uma mulher que precisava e tentava agradar todo mundo, né? Aquela que queria ser a melhor profissional, a mais competente, que queria se encaixar em determinados padrões, ser perfeita, corresponder às expectativas do ambiente profissional, do ambiente social, enfim. Mas essa fase da minha vida ali, até os 30 anos, por aí assim, foi uma fase que eu também precisei lidar com a minha primeira perda muito grande na minha vida, não é? Eu perdi a minha primeira gestação quando eu estava no auge da minha carreira profissional. Mas vou deixar isso para um outro vídeo, não é o momento de falar isso aqui. O tempo, ele tem uma força linda, né? E ele vai se encarregando de tirar esse peso das máscaras que a gente precisa usar nos ambientes que a gente precisa frequentar por trabalho, porque a gente precisa, né, se movimentar no mundo. Então a gente às vezes carrega essas máscaras, essas armaduras
para que a gente suporte passar porque a gente precisa passar, é vida real, né? E o tempo vai revelando que a gente precisa tirar isso, né? E aos 49 eu posso dizer que eu nunca tive tão em paz comigo mesmo, né? Essa questão de ser autêntica é um presente que a gente se dá quando se permite. E é claro que o movimento de ser autêntica é só um movimento de olhar para você e identificar, poxa, essa aqui sou eu. Essa aqui sou eu mesmo, né? E é claro que isso exige coragem. Esses dias eu estava em reunião com uma cliente minha e ela me falou uma frase que me fez lembrar e anotar sobre isso. Ela falou assim, Van, é tão bom quando a gente começa a se enxergar novamente e dar conta de quem a gente é de verdade, né? E é maravilhoso mesmo. E nesse movimento de se enxergar, a gente precisa se lembrar que muitas vezes a gente precisou se afastar, mas que talvez seja a hora, né, de voltar para esse ser no eixo e esse ser, a gente mesmo, possa dominar os próximos passos que a gente possa fazer daqui para frente, né? E é isso. A lição número 2 é respeite cada fase da sua jornada. Muitas vezes quando a gente tem 20, 30, que a gente está naquela ânsia de conquistar coisas, a gente não para, né, para pensar muito nisso. É como que se a gente quisesse acelerar os processos para chegar numa corrida de conquistas, né? E eu já vivi essa fase de conquistas. Eu queria conquistar, eu queria crescer, eu queria provar o meu valor. Eu tinha a sensação de que até os 30 era a melhor fase para a gente investir na carreira acadêmica, conquistar coisas materiais, ser para o mundo aquilo que o mundo disse que a gente precisava ser. Entender que todas aquelas coisas que eram sucesso, a gente já tinha conquistado. E de fato isso aconteceu até os meus 33 anos. Eu já tinha acumulado títulos acadêmicos, graduação, MBA, por aí vai, cursos internacionais, status profissionais, cargo disso, gerente daquilo. E, ufa, e foi nessa fase que eu precisei lidar com a minha perda gestacional. Então, hoje, o que eu penso sobre isso aos 49? Hoje eu quero usar tudo isso que eu aprendi como mulher, como mãe, como profissional, para ajudar outras mulheres a acreditarem em si mesmas, por elas mesmas, né? Hoje a minha sensação é de contribuição, é de doar, é de compartilhar todo esse meu arcabouço acadêmico e de experiências que eu tive durante a minha vida, para que isso possa servir de inspiração para outras mulheres e de educação emocional, por que não? Né? Essa vontade de doar, ela vem de um lugar muito maduro, muito realista, muito pé no chão, não é? E para mim é uma sensação como se a vida tivesse me convidando, né? Você já recebeu tanto, agora compartilhe o que você se tornou e como você fez essa trajetória, para que outras pessoas também percebam que isso é possível, não é? E é isso que me faz vir aqui, gravar conteúdo, compartilhar o meu conhecimento com vocês, aqui nas outras redes, para que eu possa viver na prática essa entrega, essa partilha, não é? Eu acredito que se a gente puder, cada um doar um pouquinho do que sabe, a gente estaria num mundo muito mais justo, muito mais tranquilo de se navegar, não é? Bom, a lição número 3 é a seguinte: não perca tempo com o que não te agrega. Meu Deus, já pensou quantas vezes a gente perde dias, horas, pensando e fazendo coisas que não vão agregar em nada na nossa vida? Quantos aborrecimentos a gente teria evitado, quantas brigas a gente teria deixado de lado, quantos conflitos a gente poderia ter pausado por simplesmente não dar atenção àquilo que não agrega na nossa vida, né? A vida passa muito, muito rápido mesmo. E quando a gente está chegando perto dos 50, a gente começa a fazer conta, né? Ih, tô na metade. E começa a perceber que o tempo é um bem muito valioso, não é? É o mais precioso, talvez, que a gente tem. E nessa fase, a pressa que a gente tinha lá com 30, com 35, ela precisa dar lugar a um tempo de qualidade. Qualidade e presença. Então, hoje é o que eu escolho. É a qualidade das minhas relações de trabalho, qualidade nos projetos que eu aplico, aquilo que eu sei fazer, nas minhas pausas, nas minhas conversas, qualidade na minha rotina diária com meu filho, com meu marido, com a minha família e principalmente
comigo mesmo, né? Aquele movimento que a gente tinha de andar sempre no automático, faz isso, faz aquilo, prepara isso, prepara aquilo, ele já ficou um pouquinho para trás. Hoje isso exige de mim muito mais presença e intenção do que pressa e 1000 tarefas para cumprir num dia. E se hoje, nesses 49 anos, eu puder te dar um conselho, esse era o conselho que eu queria deixar para você. Escolha o essencial. O essencial não tem falha. O essencial é aquilo que te traz paz, é aquilo que te traz alegria, é aquilo que movimenta a sua alma, sabe? Que faz você sorrir de olhos fechados. É aquela lembrança que quando você, só de pensar, você fala, isso aqui é o meu essencial. Então pare de perder tempo com aquilo que não vale muito a pena e que vai te desgastar mais do que fazer com que você evolua ou com que aquilo que te afaste dos objetivos que você tem, não é? A lição número 4 é a seguinte: 49 anos. Daqui pra frente, essa segunda metade da minha vida, né, e da vida de muitas pessoas, eu acredito que seja a vida é sobre cura. A segunda metade da vida é sempre sobre cura. A gente passa por tantos percalços, por tantas coisas, a gente passa anos tentando dar conta de tudo, né? Ser forte, ser boa mãe, boa profissional, boa esposa e por aí vai. E chega uma hora que a gente se esforça tanto, além da gente se perder, às vezes no meio do caminho, a vida pede pausa. E muitas vezes, nessa altura do campeonato, a vida pede pausa, mas o nosso corpo está adoecido, está doente. Isso aconteceu comigo há um ano atrás, né? Isso aconteceu comigo e eu venho me tratando de lá para cá. Vou falar sobre isso também num outro vídeo. Então eu divido hoje essa sensação com as minhas clientes, que nessa fase da vida elas também já passaram por muitas experiências, né? Já têm carreiras estabelecidas, os filhos já estão, né, encaminhados, tem bons relacionamentos pessoais e profissionais, e a gente para e pensa, caramba, e agora? O que é que eu posso fazer mais? O que é que eu posso fazer mais por mim? E eu digo que nessa fase da vida é um bom momento para a gente mergulhar nas nossas próprias escolhas, né? Cuidar da nossa própria vida, daquilo que faz bem pra gente. Porque muita coisa que a gente precisou fazer já tá feito, não é? Então é mergulhar na nossa própria vida, nas nossas águas profundas. E aos 49 anos eu entendo que é um tempo de cura, de resgate, cura das nossas exigências, cura das nossas comparações, das nossas culpas, cura das nossas frustrações, de olhar para aquilo que a gente precisa perdoar, de viver essas perdas sobre uma outra perspectiva, né? De entender a necessidade de transpor a dor do luto. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que daqui para frente é um momento de cura, libertação, transformação. E é libertador quando a gente percebe que quanto mais eu me conheço, mais eu me aceito. E essa sensação é muito compartilhada com os meus clientes. Quanto mais eu me aceito, mais eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais eu me aceito. E aí nessa trajetória a vida vai ficando mais leve. Quando a gente entende que pode se reconectar, se reconstruir quantas vezes for preciso, porque a gente não se perde mais de quem a gente é. A gente tem consciência plena daquilo que a gente se tornou, não é? Bom, e a quinta lição é a seguinte: daqui pra frente, e eu vou dizer pra você que eu já adoto isso, acho que desde a minha mudança para Portugal, né? Então, a quinta e última lição é adotar um estilo de vida minimalista. Isso foi uma coisa que eu aprendi, eu acho que eu tô ficando um pouco melhor a cada dia nisso. Quando eu fiz a minha mudança para Portugal, eu precisei adotar esse estilo, não é? A cada ano eu sinto vontade de simplificar mais a minha vida, a minha rotina, a forma como eu lido com as coisas. Desde que eu me mudei para Portugal, eu tive que fazer uma mudança na minha casa do Brasil para cá, recomeçar a vida com 6 malas, e eu percebi que a gente acumula muitas coisas, e coisas demais, 20, 30 sapatos, 50, 40 bolsas, e além desses pesos fixos que a gente vai acumulando, a gente também vai acumulando pesos emocionais, né? Os nossos e de outras pessoas que a gente acaba, né? Parece que a gente não tá satisfeita com o nosso peso, a gente acaba trazendo de outras pessoas pra gente. Então hoje eu prefiro simplificar tudo o que eu posso e não acumular mais nada.
simplificar a rotina da casa, a rotina do meu filho, os meus pensamentos sendo muito mais prática e objetiva naquilo que está sobre o meu controle, né? Então isso é uma coisa que eu divido também muito com as minhas clientes. O que está sobre o seu controle que você pode simplificar? Porque o que não está sobre o nosso controle, esquece, a gente não pode fazer nada com isso, né? A gente vai poder fazer com aquilo que vier como resposta ou como consequência pra gente. A maturidade, ela traz pra gente que a felicidade é o essencial vivido com verdade. Essa é a grande charada, eu acho, até aqui. A vida da gente não precisa ser sobre acumular coisas, tranqueiras, pesos e lixos emocionais de ninguém. E eu precisava compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente traz coisas com a gente, dores que não são nossas, são do outro. Então o que é do outro, que o outro dê conta, né? E eu quero continuar vivendo assim, mais simples, mais presente, mais livre, mais leve, colocando limites sobre o que é meu e o que é do outro. Bom, cheguei até aqui esse vídeo e se eu pude pensar sobre algo que eu pudesse te dar de presente nesse vídeo, é uma frase que uma vez eu ouvi em algum momento nessa internet, que eu vou trazer, eu adotei isso pra mim, eu vou compartilhar com você. A frase é a seguinte: não complique o que pode ser leve. Então, quando eu ouvi essa frase, eu vou trazer isso pra minha vida, porque a vida é preciosa demais pra gente viver com peso extra, não é? E a gente não consegue tirar o maior proveito da vida, desfrutar a vida da forma como ela deve ser desfrutada, né? Então, aos 49 anos, esse olhar para trás é com muita gratidão pelo que eu vivi, por tudo aquilo que foi bom e que não foi tão bom assim, mas que hoje fazem parte da minha raiz, daquilo que eu sou hoje. Mas também é sobre olhar para frente com muita esperança, com muita fé em Deus, naquilo que eu acredito. E que os próximos anos sejam ainda melhores, com mais autenticidade, com mais propósito, com mais amor, com mais leveza e intencionalidade. Acho que a gente não pode mais perder tempo com aquilo que não vale a pena, né? Essa foi uma das lições que eu coloquei para vocês. Bom, vou terminando esse vídeo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, fez você refletir sobre algo aí na sua vida, então coloca aqui nos comentários qual foi a maior lição que a vida te ensinou até agora na sua vida. Eu vou adorar saber, adorar compartilhar com você um pouquinho também do insight que você tiver. Escreve aqui nos comentários para que eu possa saber quem é você, de onde você está falando. E eu fiquei muito feliz por esse vídeo. Ficou um pouquinho maior que os outros, mas enfim, é isso, foi de coração. Bom, o aniversário é meu, mas o presente é nosso, né? Esse é um momento que nos traz a sensação de que a gente pode refletir juntas sobre aquilo que realmente importa, sobre aquilo que eu falei. E se de algum jeito isso te tocou, eu já vou ficar muito feliz. Eu vou ficando por aqui. Um beijo muito carinhoso, até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar, eu tenho sempre que falar sobre isso, para essa plataforma entender que esse conteúdo é relevante, pode chegar para mais gente. Curte, deixa seu comentário, que vai ser um prazer ler todos. Eu leio todos e respondo. E tá sendo muito maravilhosa essa troca. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!